Olá, bom dia a todos, a todas. Sejam bem-vindos ao nosso webinar sobre segurança da informação, urgência e governança. Para começar, primeiro, agradecemos pela presença. É mais um webinar organizado pela Câmara de Comércio França-Brasil, ligados ao contexto específico que estamos vivendo do Covid-19, mas ainda mais sobre alguns temas ligados a como enfrentar o nosso uso aí cada vez maior das tecnologias e os desafios e oportunidades ligadas nisso. Antes de começar, eu sou Xavier Leclerc, eu sou coordenador da Comissão Digital. Agradeço ao Antoine e ao José Patrick pela presença de hoje, pela iniciativa. E eu queria só abrir com algumas palavras sobre a Câmara de Comércio França-Brasil. Somos uma associação sem fim lucrativo, a mais antiga do Brasil, e esse ano um ano um pouco especial, como vocês podem ver. Estamos comemorando os 120 anos da Câmara. O nosso propósito é ampliar as conexões entre o Brasil e a França, entre as empresas, os empresários, os empreendedores, e é uma honra hoje trabalhar com a Comissão de Segurança para receber o José Patrick para falar um pouco desse tema. E com essas palavras, eu só queria falar um pouco as regras. Nós vamos ter uma apresentação hoje e eu vou cuidar do chat. Se vocês tiverem perguntas, vocês podem fazer as perguntas. Eu vou anotar elas para fazer elas no final da apresentação. Mais uma vez, sejam bem-vindos. Obrigado, Xavier. Bom dia a todas e a todos. Eu quero agradecer a presença de vocês que estão aqui conosco, portanto, para participar deste novo webinar sobre umas temáticas de segurança que impactam a nossa vida com o Covid-19, mas com um foco muito mais voltado para a questão da governança. O Xavier, como ele falou, vai ser o nosso moderador na segunda parte do evento para cuidar das perguntas. Juntos estamos recebendo hoje aqui o palestrante que está na tela, o José Patrick Bouet, que está na França em multiplex. E como ele não é fluente em português, e para garantir o melhor conforto de todos, o José Patrick e eu resolvemos preparar a quatro mãos esta apresentação, que será conduzida por mim em português. Mas, na realidade, eu apenas vou emprestar minha voz para a transmissão do grande conhecimento de José Patrick na área de segurança da informação, como espero a gente possa mostrar para vocês daqui a pouco. No final da apresentação, portanto, ele irá responder às perguntas que forem feitas e tentar fazer essa tradução de uma forma concreta do que pode ser feito na urgência. Justamente a temática, o título da apresentação, ela diz respeito à governança da segurança da informação em tempos de urgência, ou a urgência da governança na falta dela. Bem, depende dessa... Eu vou me apresentar pessoalmente, já que é a primeira vez que eu estou me expressando no evento da Câmara. Eu sou formado em administração e há mais de 30 anos eu atuo na área de segurança eletrônica e automação no Brasil e no exterior. E hoje eu sou diretor executivo da IAV Networks e também diretor de tecnologia da MovieSafe. Então, aqui, dessa forma, a gente consegue, espero poder trazer nossa contribuição para o mercado. Bem, a apresentação ela vai se articular em três partes, um preâmbulo. Depois vamos entrar em detalhes sobre a questão do que é a governança e a importância de ter ela implantada para a segurança da informação. E depois algumas dicas concretas de como gerenciar a emergência nas questões de segurança da informação. Aqui, de uma forma, o propósito é mostrar de uma forma bastante didática quais são as bases para uma governança corporativa da segurança da informação. Pulo aqui. E vamos ver aqui, portanto, os pontos principais que são os alicerces de uma política de segurança da informação, governança da segurança da informação. Apresentando rapidamente o José Patrick, que é o nosso convidado.
Patrick, bonjour. Patrick, il faut brancher le micro. Oui, j'ai branché. Bonjour a tout le monde. Bom dia, Patrick. Ok, no final ele responderá as perguntas em francês. Portanto, José Patrick é um consultor de segurança. Tu peux fermer ton micro, Patrick? Merci. Ele é consultor da empresa GECO há mais de 10 anos e ele tem uma trajetória interessante. Ele é formado em ciência da computação por uma das universidades mais prestigiosas da França, o ENSET. Ele foi oficial da Força Aérea da França e durante 10 anos fez parte da equipe da Agência Nacional de Segurança da Informação para o desenvolvimento do método de análise de risco e gerenciamento da informação chamado EBIOS. E durante mais de 14 anos, ele foi responsável pela segurança da informação de um grande grupo francês, que é o Grupo Michelin. Então, isso dá as credenciais para a autoridade dos assuntos que ele aborda aqui. A empresa que ele atua, a GECO, ela vai desde a prestação de serviços de consultoria, análise de risco, a capacitação dos executivos que têm a responsabilidade dessa questão nas empresas, nas organizações, com a implantação do método EBIOS, Risk Manager, 2018, também auxílio na seleção, recrutamento de profissionais na área, além de teste de vulnerabilidade, diagnóstico e a implantação de toda a ferramenta que seja necessária para que uma política de governança seja bem implantada e bem executada. Bem, o porquê e a importância de ter uma governança de segurança da informação. Toda empresa tem que definir uma estratégia, ao qual são associados vários desafios financeiros, técnicos, jurídicos, inovação, defesa. Mas esses desafios podem ser colocados em risco a qualquer momento, né? E hoje é mais agudo ainda. Ransomware, espionagem, negação de serviço, fraudes, enfim, toda uma série de ameaças que podem impactar na operação de uma organização ou de uma empresa. Como é que se organiza e como se organiza a governança de segurança da informação? É um sistema formado por um conjunto de processos, regulamentos, leis, equipamentos destinados a organizar de uma forma segura a informação. E é interessante notar que na raiz etimológica de governança é a mesma de cibernética. Na palavra tem a raiz grega kuberman, que significa governo, leme. E, bom, pela pequena história, a primeira vez que o termo cibernética foi usado pelo cientista francês Ampère. Quais são os primeiros passos a ser observados? Primeiro, escolher um norte da governança e segurança, definir uma estrela polar, une étoile polaire em francês, e saber a razão pela qual tem que se implantar uma política de segurança. E nesses casos, é importante que esse rumo, esse norte, ele seja expresso de uma forma clara pelo principal executivo da empresa, pelo CEO, pelo diretor-geral, pelo presidente, aonde todos os setores da empresa vão convergir para esse objetivo. Por exemplo, qual pode ser esse objetivo? Fazer com que a empresa ela se mantenha na dianteira tecnológica sempre. E as regras escritas que vão determinar esse rumo, elas têm o objetivo de ser um referencial que vai acompanhar as atividades da empresa em todos os setores. As ferramentas que são usadas são várias e tem algumas normas que enquadram os procedimentos. Uma delas é a norma ISO 27001, e aqui tem uma matriz de risco, que é um dos primeiros aspectos a serem trabalhados, onde os riscos de uma organização eles são aferidos em função da probabilidade, da frequência dos mesmos e da severidade, gravidade desses riscos. Então, a gente tem aqui, nesse pequeno quadro, o mapa com, em verde, os riscos não críticos, em amarelo, os riscos médios e, em vermelho, os riscos críticos. É um método que se adota também em segurança física, que se aplica da mesma forma à segurança da informação.
Uma das ferramentas que permite seguir essa norma, e os seus capítulos, no caso aqui da norma ISO 27705, é o método da EBIOS, que se articula desde um ciclo operacional até um ciclo estratégico. Aqui um exemplo do que é oferecido, portanto, pela Agência Nacional Francesa de Segurança da Informação, e este método está em conformidade com a norma e fornece os procedimentos para determinar os riscos a serem combatidos e fazer o balanço das medidas regulatórias. A implantação desse diagnóstico, ela vai permitir fazer uma avaliação e, no segundo momento, uma revisão da aplicação da política. Aqui a gente tem o caso de uma representação gráfica, onde todos os pilares que compõem a governança e segurança são expressos. A gente tem aqui, no linhado vermelho, o grau de maturidade esperado, e em azul, a performance que foi aferida pela organização que está sendo avaliada. Agora, como é que uma política de segurança, uma vez definida, ela é implantada? É uma questão muito importante da organização e não necessariamente a pessoa que vai estar incumbida de implantar a política é aquele que a determina. Inclusive, uma regra básica, que em francês se traduz muito bem por uma expressão que é difícil de traduzir em português. A gente tem em francês a expressão de maîtrise d'ouvrage e maîtrise d'œuvre. Maîtrise d'ouvrage é o dono do projeto, ou em inglês o project owner, e maîtrise d'œuvre é aquele que vai executar. Então é importante que seja bem dissociado. Aqui a gente tem nessa figura o médico que prescreve a receita em função do diagnóstico que ele fez, e à direita temos o farmacêutico que vai preparar o remédio que vai ser administrado para resolver uma questão que foi identificada. A implantação dessa política de segurança ela tem que estar ancorada num sistema de gestão. Da mesma maneira que nas áreas da qualidade ou do meio ambiente, que muitas empresas já têm, os modos operacionais devem ser estabelecidos para coordenações que afetam uma ampla variedade de áreas de responsabilidade. O sistema de gerenciamento também é objeto de um padrão internacional, é regido, como eu já falei há pouco, pelo ISO 27001. E se já existirem sistemas de gerenciamento, pode ser aconselhável que a questão da governança da informação, da segurança da informação, venha se aboletar dentro dos procedimentos já adotados por outras áreas, como a parte de qualidade ou a questão do meio ambiente. E, obviamente, uma política de governança ela só pode ser conduzida se ela está aferida. Então, é importante que cada organização seja capaz de escolher seus indicadores que vão medir, vão definir primeiro quais são os elementos da performance que vão ser avaliados e que vão permitir avaliar qual o desempenho, a efetividade, a eficiência, a eficácia da política de segurança que decorre da governança, né? Então, o indicador, a gente vou usar um exemplo simples aqui, por exemplo, numa organização, o objetivo pontual evitar o roubo, prevenir o roubo de laptops. O indicador vai ser quais são os números de laptops efetivamente roubados. Se a política colocada em ação não for efetiva, o número de roubo de laptops vai continuar. Então, esses indicadores devem servir para aferir a eficiência da política. Aqui temos, portanto, vamos passar rápido sobre essa questão, que é a implantação do sistema de gestão do sistema de informação. E uma vez listadas essas regras básicas que devem presidir a implantação de uma governança na segurança da informação, a gente vem para a realidade de hoje que traz a temática dessa apresentação. Quais são as particularidades da crise atual? Em geral, a crise, quando ela se apresenta, ela é vista como um evento interno da empresa ou externo, no mundo onde tudo funciona. Então, as empresas, nesse caso, podem antecipar os recursos necessários para um retorno à normalidade. O que acontece hoje é que a crise sanitária ela afeta uma organização, a todas as organizações que funcionam,
mas num mundo que não funciona mais. Nós todos vivemos hoje um mundo onde há, ao mesmo tempo, uma aceleração do tempo e uma impressão de lentidão no acontecimento das coisas. É um paradoxo que reflete essa realidade. Né? Agora, é verdade que as empresas que já têm um sistema de governança implantado, elas vão conseguir reagir de uma forma mais proativa e apropriada a essa nova ameaça. Poucas organizações conseguiram antever o que está acontecendo com a pandemia de Covid-19. A gente vive isso todo dia. Aí vamos ver um exemplo concreto do que acontece com um evento. Aqui é um caso de uma tentativa de ransomware num dos principais hospitais universitários da França, em Rouen, que fica a uns 150 km a oeste de Paris. Esse foi lançado o ano passado, em 2019, em 15 de novembro, numa sexta-feira, véspera de final de semana, e foi ativado por uma coisa muito simples, um e-mail malicioso, e todos os sistemas foram bloqueados, véspera de final de semana. A Agência Nacional de Segurança da Informação interveio, já no local, no sábado, e voltou à normalidade, caneta e papel, no final de semana. Já na segunda-feira, os principais serviços poderão ser colocados em funcionamento, e a normalidade como um todo só pode ser encontrado 2 semanas depois. Podemos nos perguntar se isso tivesse acontecido na pandemia, certamente as ferramentas de respostas não seriam as mesmas, e certamente os danos seriam maiores. Então, nesse caso, havia a implantação de um sistema de governança que foi ativado, inclusive os criminosos foram identificados, de origem de linguagem russa, e pôde voltar à normalidade. Obviamente, essa nova situação, ela faz com que todas as empresas e organizações são afetadas pela crise. E o desafio é como é que as empresas e organizações vão manter a sua atividade. E uma das saídas para as organizações que puderam fazer isso é implantar, na emergência, o teletrabalho. Esse teletrabalho, ele vai trazer, e ele traz para as empresas, uma exposição aos riscos que sai da empresa, com uma série de consequências que afetam uma nova realidade da operação das empresas. Vamos ver de que forma. Então, elencamos aqui uma série de situações onde a adoção emergencial e sem planejamento do teletrabalho tem como consequências. Primeiro, os riscos de reuniões de videoconferência improvisadas. Os riscos que provêm da questão dos colaboradores estarem com a estação de trabalho em casa. O próprio ambiente de trabalho nos lares não é a mesma questão que no escritório. A questão da conexão, a segurança da conexão entre a residência e a empresa, a troca dos dados e até mesmo a questão mais simples de telefonia. Hoje as empresas que têm telefone fixo não conseguem mais se comunicar com seus colaboradores em casa. Até mesmo em algumas empresas que têm um sistema de comunicação integrada, muitas vezes não funciona. Então, tem uma questão de segurança e uma questão de operação também. Então, vamos ver cada caso aqui, o que significa. Então, o risco, no risco da videoconferência improvisadas, hoje a gente tem notícias todo dia comunicar a respeito de aplicativos dos mais conhecidos que contêm vulnerabilidades ou armadilhas, até mesmo fazendo download oficiais, por exemplo, do aplicativo que é o Zoom, se não for feito no site certo, tem armadilhas que vão permitir a tomada do PC à distância, captura de senhas do Windows. Se a comunicação não é criptografada de uma ponta a outra, há o risco de espionagem. Também, dependendo do local onde a videoconferência é administrada, o servidor, pode haver espionagem das informações, dependendo da sensibilidade das informações. Se não é feito um lançamento de convite com senha, por exemplo, pode haver um risco de espionagem, né?
Enfim, a questão da largura da banda pode comprometer a qualidade e a produtividade do trabalho. Aí, quais são as recomendações básicas sobre a questão da videoconferência? Na medida do possível, trabalhar com convites mandados por link da internet, como foi feito na conferência que a gente está fazendo aqui. Na medida do possível, também, que cada usuário possa entrar na conferência por senha. Trabalhar de preferência com softwares livres. Se preocupar de saber quem de fato administra os servidores. E ter algumas regras básicas a serem seguidas sobre as temáticas que podem ser conversadas na conferência, regras de confidencialidade e protocolos de bate-papo. Isso é muito importante. Os riscos agora ligados à questão de estação de trabalho, do computador do colaborador. Se estiver em casa, ele vai provavelmente compartilhar com a família, com as crianças. Você vai trabalhar numa máquina que pode ter jogos instalados, pode ter acesso a redes sociais. Os programas que rodam na máquina possivelmente não são atualizados, quando não são pirateados. Os backups, quando realizados, também não são seguros, ou em HDs removíveis, ou em pendrives, ou na nuvem, mas de uma forma não muito segura. Também o desempenho do computador pode estar aquém do serviço que tem que ser feito. E a questão também da proteção dos dados, uma forma muito simples, fazer com que o acesso ao computador ele não vai estar protegido. E se o computador tem acesso ao sistema de informação da empresa, você tem aí uma grande vulnerabilidade. Como é que a gente pode resolver isso? Tem primeiro um sistema de controle de acesso lógico rígido, com sessão específica com senha, o uso profissional dedicado, e haver apenas um administrador único na máquina. Zelar para que as configurações sejam atualizadas, e ter procedimentos determinados pelo setor de TI, de como proceder a backups ou em servidor remoto, ou de uma forma segura. E, na medida do possível, sempre ter uma criptografia com um disco virtual. Bom, aqui essa ilustração mostra bem o que pode acontecer na maior dos lares brasileiros onde há teletrabalho, ou seja, há necessidade de haver um espaço reservado para o teletrabalho, com horários de trabalho definido. Outras questões que podem comprometer a segurança é a falta de equipamentos que estão disponíveis no escritório habitualmente, triturador, armários seguros, e em alguns casos também, dependendo do tipo da função do colaborador, pode até haver o roubo de documentos e dos próprios equipamentos. Portanto, é importante, com proteção mínima, reservar um espaço de trabalho específico, definir horário de trabalhos precisos, que haja um espaço para a guarda dos materiais e ter preocupações com o roubo. Também é uma questão que muitas vezes passa despercebida, é que essa mudança da forma de trabalho também traz uma nova realidade das relações do trabalho, do contrato de trabalho. Ou seja, a partir do momento que o colaborador trabalha em casa, como é que fica a questão do acidente de trabalho? De quem é a responsabilidade? A questão da ergonomia também. Se o espaço não é adequado, de uma forma que o teletrabalho vai ficar de uma forma duradoura, como é que posturas inadequadas podem gerar lesões, doenças, enfim. Toda essa questão são desafios a serem levados em conta e que numa existência de uma governança da segurança da informação, isso é levado em conta e na emergência isso não é. Então aqui são medidas paliativas para se preparar para o retorno. Ainda há outras questões ligadas à própria conexão entre a residência do colaborador e o sistema de informação da empresa. Os pontos de vulnerabilidade estão no roteador. E se não for bem seguro, a entrada do sistema de informação da empresa vai estar exposta. Obviamente, o risco é criar pontos de acesso piratas ao sistema de informação, que vão persistir quando retornar ao normal. Ou seja, você tem uma fragilidade que hoje existe e que vai poder ser aproveitada não só nesse momento, mas mais à frente.
Ou seja, devemos ter ciência que essa fragilidade induzida pela circunstância é uma oportunidade para os criminosos agora e mais na frente, Então, quais são as soluções a serem implantadas, as preocupações? Implantar uma VPN e tornar a questão do roteador seguro. Algumas empresas têm soluções específicas para isso, mas é importante, normalmente o departamento de TI das empresas pode ajudar na solução dessas dificuldades, mas às vezes vai ter que contar com um especialista em segurança de redes, dependendo do tamanho da empresa. Também é o momento de verificar se o acesso aos aplicativos, quando condicionado a uma senha, ele é robusto o suficiente. Agora, a questão dos riscos que são relacionados à troca de dados. Aí se envolve a troca de dados é uma necessidade permanente da empresa e certamente ela vai permanecer depois que o teletrabalho, depois que essa crise passar. Na pior das hipóteses, o usuário ele não tem mais os meios que a empresa disponibiliza para ele. Então, ele pode ter a tentação de usar o que ele tem em casa, o que vai acontecer. E a consequência é o maior risco de disseminação dos dados da empresa nesses diferentes canais, até mesmo comprometendo a imagem em redes sociais não profissionais. Né? Então, o que pode ser feito aqui, proteção mínima? Impor que seja usado o Webmail Pro, não permitir que o colaborador use o e-mail pessoal. Na medida do possível, implantar quando documentos anexos sejam criptografados. Existem ferramentas para isso, que permitem fazê-lo. E também definir diretrizes claras sobre o conteúdo das mensagens. E uma das regras básicas, por exemplo, é proibir terminantemente a questão do uso de redes sociais como Facebook, Instagram e outros, onde pode haver uma exposição da empresa. No caso da telefonia específica, para empresas que não têm um sistema integrado, e a maior parte não tem, recomendar o uso de ferramentas criptografadas de ponta a ponta. Todos nós conhecemos o WhatsApp, mas tem uma ferramenta que funciona no mesmo princípio, que é muito mais segura, que é o Signal, sinal em português. Bem, o que a gente pode concluir é que, mesmo que o teletrabalho tenha se imposto na emergência e que parece funcionar, é necessário manter, quando existe, ou implementar quando não existe, uma governança de segurança que deve estar associada a essa nova realidade, porque essa nova realidade ela vai perdurar. Para isso, deve ser conduzida uma reflexão que deve ser traduzida por um conjunto de instruções que contemplam vários campos abordados. Importante estruturar informações por escrito que servam de referência para toda a empresa, na ausência de uma política de governança já definida. Esse trabalho não é fácil, pois ele envolve diferentes aspectos e deve se adaptar ao contexto da empresa, uma difere da outra, e também dos perfis de cada colaborador. Então, essa crise ela vai terminar. E, no final dela, vai ter que fazer um balanço desse período. E vai ser imprescindível verificar o estado operacional dos sistemas que já existem e como aqueles que foram implantados, eles podem ser melhorados, aperfeiçoados e tornando-os perenes. Esse é o desafio. Portanto, a gente tem essa circunstância da pandemia do Covid, ela mudou completamente a necessidade de organização das empresas e mostra de uma forma clara a importância de ter, na área de segurança da informação, uma governança como pode haver em outros setores. E a oportunidade de refletir sobre essa questão que envolve questões estratégicas da empresa, ou seja, o conhecimento da empresa, o know-how dela, vai ser o diferencial competitivo comparado com os seus competidores no mercado. Embora hoje tenha, na União Europeia, até mesmo no Brasil, regras que se impõem
para a proteção de dados individuais, com regras e normas claras, que diz respeito a um direito específico da proteção dos dados individuais, isso não tira a necessidade que cada organização, cada empresa tenha um zelo profundo sobre o que é o seu negócio, que é o seu conhecimento. Então, é isso que a gente tinha a apresentar com a experiência de José Patrick. Eu teria preferido que fosse ele que falasse, mas como ele não fala português, eu tentei emprestar minha voz para a transmissão desses conhecimentos e saber que hoje, no Brasil, tem mais uma oportunidade de ter essas ferramentas, esse know-how à disposição das empresas, das grandes empresas, mas também das pequenas e médias empresas, onde certamente se impõe o desafio maior. Obrigado, espero não ter sido longo demais. Merci, Antoine. Foi extremamente denso e interessante porque, na minha opinião, vão conseguir juntar uma visão prática com uma visão mais teórica. Eu vou começar fazendo uma primeira pergunta, se vocês não se incomodam, e quem tem pergunta pode usar o chat para que eu possa avaliar. Bonjour José Patrick, donc je suis Xavier, je suis français basé au Brésil et je m'occupe de la commission digitale. Je disais à Antoine qu'effectivement la présentation, merci beaucoup d'avoir participé et de l'avoir élaborée. J'avais une première question qui est liée à la difficulté de rendre tangibles les questions de sécurité de l'information. C'est-à-dire que généralement, on a une attitude que l'on retrouve dans les sociétés qui est « c'est pas mon problème, je travaille avec les RH ou je travaille dans le commercial ou autre ». Comment est-ce que vous avez réussi, comment est-ce que vous avez vu la nécessité de sensibiliser tous les employés, que ce soit aussi bien la direction que les différents départements, à ces questions pour pas être vu comme celui qui va montrer l'épouvantail en disant attention, attention, c'est dangereux. Et généralement, une fois qu'on en prend conscience, c'est qu'un problème est arrivé et que c'est un peu trop tard. Oui, alors la question, c'est une question très, très générale. Vous allez être un tout petit peu loin pour qu'on puisse vous entendre. Est-ce que vous auriez par chance des écouteurs ou sinon parler un tout petit peu plus proche, s'il vous plaît? Je me rapproche de l'ordinateur parce que les écouteurs, nous avons essayé et ça ne marche pas du tout en fait. Ah, d'accord. Est-ce que vous m'entendez mieux? Oui, c'est mieux. Bon, alors j'ai le visage collé contre mon ordinateur. Donc, la question que vous posez, effectivement, est une question très, très générale et qui ne se pose pas uniquement en cette période de pandémie. Donc, en fait, il y a plusieurs façons de remédier à ça. Disons, il y a la façon normale qui est la sensibilisation et la formation. Donc, sensibilisation et formation, ça fait partie des choses que l'on met normalement dans ce qu'on appelle une politique de sécurité où vous prévoyez de faire des cycles de formation. D'accord. Un peu comme on forme aussi tout le personnel contre l'incendie, pour la sécurité incendie. Oui. Donc, il y a cet aspect-là. Ensuite, vous avez les sensibilisations où, dans ces sensibilisations, vous expliquez, vous partez de cas réels, de ce qui est arrivé, vous expliquez le risque, mais surtout, vous essayez de montrer que ce risque de cybersécurité, bien sûr, nous l'avons au travail, et nous l'avons aussi à la maison. Et que tout un chacun peut être concerné par le fait que ses mots de passe ont été piratés, qu'on a accédé à son compte. Donc, faire en sorte que les gens comprennent que la cybersécurité au sens large est un problème qui les concerne à la fois à la maison, dans leur vie privée, mais aussi au travail. Et donc, il n'y a pas de raison de s'en préoccuper au travail ou de ne pas s'en préoccuper et de ne pas s'en préoccuper non plus à la maison. Donc ensuite, ça c'est donc là on fait appel au bon sens, au raisonnement. Ensuite, ce qu'on fait, c'est que associé au contrat de travail, on ajoute ce qu'on appelle une charte qui est associée au contrat de travail qui est
qui établit un partage entre les obligations à la fois de l'entreprise et les obligations de la personne qui travaille. Donc, c'est une charte, donc c'est des obligations réciproques, qui est signée, qui est adossée au contrat de travail, et donc, si elle n'est pas respectée, eh bien, c'est considéré comme une faute professionnelle. Donc là, c'est un petit peu le côté bâton pour faire comprendre que la cybersécurité aussi, on doit appliquer au jour le jour au travail. Et cette charte, elle inclut généralement les bonnes pratiques individuelles chez soi, puisque quand on travaille, par exemple, à distance, la frontière devient plus faible et donc il y a des mesures à prendre chez soi pour ne pas faire une faute professionnelle, comme vous le dites. Alors voilà, disons qu'en règle générale, les chartes donnent des règles de bonne conduite et de bon usage du système d'information de l'entreprise. Mais il s'agit bien du système d'information de l'entreprise. Dans le cas du télétravail, je dirais qu'il y a deux cas. Il y a les personnes qui sont en télétravail, dans lequel le télétravail a déjà été intégré dans son travail. Donc, en général, le télétravail constitue une modification de contrat de travail. Et donc là, il y a une charte spécifique du contrat de travail. D'accord. Et l'entreprise souvent s'engage à vérifier, même en visitant le domicile de la personne, que les conditions sont réunies pour que la personne puisse télétravailler dans des conditions qui sont conformes au travail à l'entreprise, dans les locaux de l'entreprise. Je crois qu'il faut traduire, s'il est nécessaire de traduire pour notre auditório, pour que pessoal não perder. Oui, d'accord. Se você permitir, vou só fazer breve resumo. A pergunta que você fez, Xavier, é como é que tornar eficiente a preocupação com a segurança da informação nas empresas, torna tangível. E o exemplo que o José Patrick deu, estão me ouvindo bem, todos? Estão me ouvindo? Ok, perfeito. É que ele usa o exemplo da analogia, ou seja, tomar consciência das pessoas, das ameaças, dos riscos, ao mesmo tempo das oportunidades, usando, por exemplo, a realidade da detecção e combate ao incêndio. É uma forma, são analogias. Depois, de uma forma prática, mas que isso é implantado em campo. Existe nos trabalhos desenvolvidos pelo José Patrick na implantação de governança, a necessidade de criar documentos internos, chartas que registram o que se espera do colaborador e dos departamentos em prol do objetivo. E ele cita um caso muito específico, que é interessante. Ele fala que o teletrabalho, a implantação do teletrabalho tem dois casos. Ele falou de um, e depois eu vou pedir para ele falar do segundo. E quando já existe um contrato de trabalho na empresa, e a pessoa é deslocada para trabalhar em residência. Então, nesse caso, há um ajuste do contrato de trabalho que adequa essa nova modalidade, inclusive, em alguns casos, com a visita no local das condições materiais de trabalho do colaborador. Porque nem sempre ele tem um espaço próprio, mesmo que o espaço próprio exista, as regras mínimas de segurança elétrica, às vezes, não são observadas, a questão de ergonomia. Então, há toda uma metodologia que visa tornar o trabalho home office, teletrabalho, efetivo. Tá? Então, uma charta com um documento próprio sobre isso. José Patrick, j'ai résumé ce que vous avez dit en comme réponse. Oui. J'ai parlé du premier cas du télétravail. Vous parliez d'un deuxième cas. Quel est le deuxième cas? Alors, le deuxième cas du télétravail, c'est le télétravail qui a été improvisé et qui est celui que nous vivons actuellement, où les personnes se retrouvent chez elles, mais sans avoir mis en place des conditions requises pour faire du télétravail. Donc, c'est du télétravail improvisé et qui est celui qui a été évoqué pendant la présentation. Então, o segundo caso, portanto, é o caso que a gente vive hoje. O primeiro caso é quando há uma modificação na normalidade, rotina da empresa, uma função ela vai ser transformada para poder ser transformada em teletrabalho, tem uma organização, procedimentos que podem ser organizados com o tempo, e a questão onde a situação do teletrabalho se impõe de uma forma emergencial, como é o caso aqui, que a gente documentou, registrou na apresentação.
Tu auras la parole, Xavier. Merci beaucoup. Du coup, dans le cadre de l'improvisation, vous avez donné quelques exemples de bonnes pratiques parce que ce qu'on a beaucoup vu et ce qui se dit, c'est qu'avec la situation actuelle, les entreprises ont fait 5 ans de transformation digitale en 15 jours. Et donc forcément, il y a des progrès, mais il y a des ratés. Euh, Qu'est-ce que vous mettriez en avant comme bonne pratique principale, comme point d'attention principaux pour essayer d'endiguer les principaux risques? Alors, disons que c'est une question délicate parce que j'ai le sentiment que chaque cas est un cas particulier. Alors, la première chose, ce serait que chacun ait conscience que ce mode de fonctionnement, lorsqu'il est improvisé, va ramener des risques dans l'entreprise. Donc déjà, si chacun a conscience, c'est déjà pas mal. Si ensuite les échanges contiennent des éléments de confidentialité, c'est essayer de faire en sorte que cette confidentialité soit préservée, autant que faire se peut. Ensuite, je dirais qu'il faut qu'il y ait, ce serait l'idéal, qu'il y ait une sorte de chef d'orchestre au niveau de l'entreprise qui mette des garde-fous et qui précise certaines règles et qui éventuellement aide à mettre en place des outils de proteção. Uhum. Tu vou traduzir novamente a resposta do José Patrick à pergunta do Xavier. Quais seriam, dentre as recomendações, as recomendações centrais que ele teria que fazer nessa época, na questão da implantação da emergência? Ele responde o seguinte, que é difícil responder porque cada caso é um caso específico, mas algumas coisas são centrais. Primeiro, zelar para que qualquer troca de informação, ela preserva a confidencialidade da informação. Então, é uma preocupação central, individual e coletiva da organização. O segundo, que é muito importante, é que haja um regente, que chamamos um chefe de orquestra, que tem esse papel de coordenar e de conduzir essa tradução. Combinando ao mesmo tempo, eu estou acrescentando isso para complementar o que ele colocou, combinando uma competência de liderança com também competências técnicas. Obviamente, não necessariamente essa pessoa vai ter todas essas competências técnicas, mas encontrar internamente quem possa fazê-lo e, se não tiver, procurar do lado de fora da organização quem pode apoiar. Com isso, vai conseguir colocar o que ele chamou de garde-fou. Garde-fou em português, não sei bem como traduzir, seria... literalmente significa guardas dos loucos. Colocar umas defesas básicas e mostrar um rumo. Então, mesmo que seja uma emergência, tem que haver esse papel de condução. On arrive bientôt à la fin, estamos quase no final, nós temos mais 6 minutos. Alguém teria uma pergunta? J'ai demandé si quelqu'un avait eu des questions à vous poser, sinon moi j'en ai encore plein. Se você tiver perguntas, por favor, usem o chat que eu vou avaliar. Dans le cadre de la cybersécurité, de la sécurité de l'information, on entend beaucoup une explosion du cybercrime. Généralement, comment est-ce que vous arrivez à sensibiliser les directions sur ces risques spécifiques? Vous avez utilisé pas mal d'analogies avec l'assurance incendie, les responsabilités de contrat de travail. Dans votre expérience, est-ce que les directions ont conscience de ces risques et font le nécessaire? Parce qu'on constate une explosion effectivement du cybercrime. On a vu que la dernière étude de l'Institut Juniper prévoyait que la valeur totale du cybercrime allait passer les 5 000 milliards de dollars en 2024. Selon vous, et ça c'est une opinion personnelle basée sur votre expérience professionnelle, comment est-ce que les directions regardent la sécurité de l'information et est-ce qu'ils font bien le nécessaire
Et s'ils ne font pas le nécessaire, comment les sensibiliser un peu plus que via simplement des formations pour qu'ils prennent les mesures et fassent les investissements nécessaires? Oui, alors voilà, là, ça aussi c'est la question de fond. Alors, vous parlez de mon expérience, donc je vais en citer une qui a beaucoup compté, c'est celle que j'ai eue chez Michelin. Alors, en fait, chez Michelin, l'avantage, c'est que il n'y avait pas de sensibilisation de la direction à faire parce qu'elle était déjà sensibilisée. On disait que chez Michelin, il y avait déjà une vraie culture de sécurité, et c'est vrai, qui existait depuis toujours. À titre d'exemple, il y a Michelin est une société ancienne, donc il y a de très vieux ateliers, et j'ai vu à Clermont-Ferrand, sur l'entrée de très vieux ateliers, des panneaux qui indiquaient atelier secret, interdiction d'entrée. Donc là, il y avait les conditions qui étaient requises pour que la direction prenne au sérieux les aspects de cybersécurité. Et d'ailleurs, la politique de sécurité, qui était un document, était initiée par un petit mot qui était signé par le gérant, donc par François Michelin, qui indiquait pourquoi il faut faire la sécurité. C'est la notion d'étoile polaire, c'est-à-dire que tout le monde est capable de dire pourquoi est-ce qu'on fait de la sécurité. Autre exemple significatif, lorsque nous avons installé une PKI, c'est-à-dire une infrastructure de gestion de clés, donc qui permettait le chiffrement et l'authentification, lors de ce qu'on appelle la clé cérémonie, c'est-à-dire la cérémonie qui permet de créer des clés initiales, eh bien, un discours a été fait par Édouard Michelin. Donc, ça montre d'une part que la direction est sensibilisée et ça montre aux personnes qui sont en charge de département ou de direction que la sécurité est une chose importante et qu'ils ne rigolent pas avec ça. Et d'autre part, mais ça, c'était la direction qui était extrêmement sensibilisée. Ensuite, j'ai eu je vais juste me permettre de traduire rapidement pour qu'on puisse avoir les personnes. Je prends le livro, Xavier. Vas-y, je te laisse. Então, vou tentar resumir a pergunta do Xavier foi qual é a experiência pessoal e a recomendação do José Patrick no percurso profissional para sensibilizar a alta cúpula das empresas à questão da segurança da informação, as medidas são tomadas e os investimentos, para que sejam adotados os investimentos necessários. Ele citou a experiência que ele teve quando esteve à frente da segurança da informação da Michelin. Nesse caso específico, ele relata que a sensibilidade nos dirigentes da empresa foi facilitada por quê? Porque o topo da pirâmide, que a presidência da Michelin, designou a questão da segurança da informação como uma questão central do seu negócio. Então, essa questão faz parte, a segurança faz parte da cultura da empresa e expressa dessa forma. Então, essa foi a primeira experiência dele dentro de uma organização onde já há uma consciência no topo da pirâmide. Isso é importante. Na apresentação que a gente fez, a gente colocou que a importância de colocar um norte, uma estrela polar, que tem que ser colocada pelo dirigente máximo da organização. Então, José Patrick, j'ai cité ton expérience chez Michelin, maintenant tu vas parler de la deuxième situation. Voilà, donc ça c'était le bon exemple. Donc ça c'est une société qui a déjà une culture de la sécurité qui provient de ses origines. Bon, ensuite le deuxième exemple, c'est une société où j'ai travaillé, qui est une société qui faisait du négoce pour les entreprises, donc qui leur vendait des éléments, les entreprises et les artisans. Donc là, il y a une prise de conscience parce que il y avait, il y a toujours on fait en sorte que une personne à la comptabilité ou un service fasse un gros versement à des escrocs. Donc cette société était confrontée à ça, et donc ça a été un petit peu un révélateur. Et puis aussi d'autres révélateurs dont je vais faire, c'était le fait que les sociétés ne remportaient plus des marchés. Donc, ça veut dire qu'elles n'étaient plus en course. Donc là, à ce moment-là, il faut, comme cette culture de sécurité n'existe pas, eh bien, il faut essayer de la mettre en place. Alors, ce qui se passe maintenant, c'est que il y a beaucoup de risques, où il y a la mise en place de risques managers dans les entreprises. C'est-à-dire une personne qui est chargée de faire le management du risque, mais le risque au sens large,
et qui répond uniquement au chef d'entreprise. Et ce qu'il faut dans ce cas-là, c'est intégrer le cyber-risque dans la gestion des risques globales de l'entreprise, hein, qu'ils soient commerciaux, qu'ils soient relatifs au personnel ou que ce soit des risques relatifs à l'environnement. D'accord. Tu traduis? Je traduis. Então, o segundo que a situação que o José Patrick citou é em organizações que não têm essa cultura da segurança da informação implantada. Ele falou de uma empresa especializada em negócio é venda por atacado na França, onde ocorreram episódios de pagamento de propina, do setor de compras, aliás, recebendo de propina no setor de compras, ou então alguns mercados que não conseguiam mais ter. Então, a partir do diagnóstico dessas evidências, foi conscientizado a empresa que coloca em funcionamento uma função de risk manager, de um gestor de risco, aonde a questão da cibersegurança é uma parte integrante da análise do risco como um todo, ou seja, a cibersegurança é uma parte da segurança da organização como um todo. Então, nesse caso, tem que fazer o trabalho de convencer a auto-organização que tem que implantar respostas funcionais para esse problema. Obrigado, Antoine. Pour terminer, José Patrick, il y a 3 questions qui se recoupent un petit peu. Oui. Il y a une question de Mauro sur les risques liés aux solutions de vidéoconférence, ce que vous en pensez, avec spécifiquement Zoom, qui a été la cible de pas mal de presse comme étant faible. Il y a une autre question d'Alexandre qui est liée à l'usage important de VPN. Et donc, est-ce qu'il y a des risques liés à ces types d'accès? Donc, c'est 2 questions qui sont un petit peu liées aux pratiques actuelles. Et d'ailleurs, celle d'Aurélien résume un peu l'ensemble puisqu'il demande après quels sont les risques liés à un retour dans l'entreprise après plusieurs semaines justement de travail à distance où des bonnes pratiques de sécurité ne sont pas forcément toujours respectées, où on va prêter son ordinateur pour que son enfant voit une vidéo, joue à un jeu et autres. Donc, en résumé, l'idée, c'est quelle est votre vision sur justement ces solutions VPN, vidéoconférence? Est-ce qu'il y a des risques spécifiques liés à cette période de travail à distance et surtout de retour au travail dans des conditions plus traditionnelles? Oui. Alors, concernant la vidéo ou la visioconférence, donc ils ont été évoqués dans l'exposé. Il y a des pistes pour choisir une vidéoconférence dont on pense qu'elle est à peu près sécurisée. Bon, je vais la nommer, c'est Jitsi, parce qu'en fait, c'est un logiciel libre, donc on est plus confiant sur le fait qu'il ne dispose pas de piégeage à l'intérieur. On connaît l'origine de ce logiciel, qui est né à Strasbourg. Est-ce que vous pouvez en redonner le nom? Jitsi. Ça s'écrit J-I-T-S-I. Voilà. C'est du bulgare, puisque l'ingénieur qui a créé ça, dans le cadre de son doctorat, l'a fait à Strasbourg et a créé une société pour l'exploiter. Bon, maintenant, sa société est installée aux États-Unis, à Austin. Mais disons, il y a tous les éléments qui permettent d'avoir plus confiance en cette vidéoconférence que, par exemple, à Zoom. C'est un logiciel libre. Donc, on connaît ce qui est écrit dedans. La liaison est sécurisée, elle est chiffrée. Et ensuite, ça peut être installé sur des serveurs privés. Donc, moi, c'est celle-ci que je conseillerais et que nous utilisons d'ailleurs dans d'autres occasions. Ensuite, lorsqu'on parle de VPN, effectivement, c'est une solution de sécurité très claire et qui est nécessaire en règle générale lorsque des personnes à la maison veulent communiquer avec le système d'information de l'entreprise. Donc, c'est l'entreprise qui met en place les moyens techniques pour que s'établisse un VPN entre l'ordinateur de la maison et le système d'information de l'entreprise. Donc, ça
sa robustesse dépend de la capacité des informaticiens à implémenter correctement ce type de produit. À la base, c'est une protection que l'on met en place. Et ensuite, ce que je recommande, c'est ce qui a été dit dans l'exposé, je pense, c'est qu'au retour de l'entreprise, ben, en fait, on fasse un bilan, un check-up, et se dire que peut-être l'entreprise est infectée, qu'il y a peut-être des logiciels, des malwares qui ont été installés, et que ces malwares permettent de pénétrer sans qu'on s'en aperçoive sur le système d'information, ou d'extraire des données qui sont propres à l'entreprise. Donc, moi, je recommande, lorsqu'on est rentré, de remettre les choses à plat, de toute façon, de faire un bilan, parce que cette période était quand même particulière, donc il y a un bilan effectué. Peut-être que les gens, en travaillant en télétravail, ont découvert que finalement, c'était pas si mal. Bon, il y a peut-être des remises en cause, des réflexions à mener, mais dans tous les cas, il faut avoir cette vision de la cybersécurité, demander si, pendant toute cette période, le système d'information n'a pas été compromis. D'accord. Bien. Très clair. Antoine, je te laisse traduire pour terminer. Ah, je crois qu'Antoine a disparu. Então, eu vou resumir o que o José Patrick falou e como eu anotei no chat. Sobre videoconferência, a solução que parece a mais segura é a Jitsi, que foi criada por um engenheiro francês e agora ele é uma empresa Mostin. Oui. Ah, vous m'entendez? Oui, nous t'entendons. Parfait. J'ai perdu la communication pour un instant sur les questions. Donc, si je peux reprendre les éléments de réponse de José Patrick, donc concernant les alternatives à Zoom, la question de la VPN, perdão, em português agora, obviamente, para que o auditório consiga. Bom, responder às respostas do José Patrick, a pergunta que foi retomada pelo Xavier, das pessoas citadas, sobre a questão Zoom, alternativas, a questão da VPN, segura, não segura, e a questão da volta ao trabalho. Sobre a questão da ferramenta para videoconferência, Zoom tem, e como outras, tem inúmeras deficiências que podem comprometer a segurança. A recomendação do José Patrick é de uma plataforma chamada Jitsi, que é um software livre, que foi criado, inclusive, em Estrasburgo, na França, por um engenheiro búlgaro. É um software livre, a gente sabe que não tem nenhuma armadilha. Ele propicia ligações seguras e ele pode ser instalado em servidores privados. É uma solução que nós utilizamos quando temos um completo domínio do auditório com quem a gente comunica. Não é o caso aqui. Nós lançamos essa conferência com a plataforma 3CX, que utilizamos para outra finalidade, porque os convites foram enviados pela Câmara de Comércio, não foram enviados por nós. Então, a gente poderia ter organizado essa sessão a partir de uma plataforma do Jitsi. Tá? Então, é a recomendação dele. Sobre a questão das VPNs, de uma forma sucinta, a resposta dele é a seguinte: a boa ferramenta depende como ela é utilizada, ou seja, a eficiência da VPN que vai ser instalada vai depender da robustez e da qualificação do setor de informática que vai implantá-lo. Vai depender do setor informático. Daí a importância de contar com apoios de profissionais que possam dar suporte à própria empresa. E, por fim, para responder ao balanço da saída de crise com um colaborador que estava trabalhando em homework, o teletrabalho, e retorna à empresa, como foi colocado na apresentação, fazer um balanço, um check-up, do que se pode tirar de bom da experiência do teletrabalho, tem coisas muito positivas, e fazer uma varredura de todo o sistema informático da empresa, para ver se as máquinas que voltaram estão infectadas, não estão, enfim, fazer uma profilaxia. José Patrick, Antoine, merci beaucoup pour votre temps, merci beaucoup pour ces conseils. Obrigado a todos por ter participado. Acho que foi extremamente didático, relevante. Agradeço a todas e todos pela participação e desejo um bom dia. Merci encore et bonne soirée pour vous, bonne journée pour nous. Merci beaucoup et bonne journée pour vous alors. Merci, au revoir. Au revoir.